Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a permanecermos firmes nele. Vamos orar para começar mais um estudo da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença com os nossos irmãos que irão ouvir esta mensagem, que irão se alimentar da sua palavra e que irão colocá-la em prática nas suas vidas. Obrigado por cada um, abençoe as suas vidas, abençoe a sua comunhão com o Senhor e o seu crescimento espiritual. Me use para fazer a sua vontade, nada mais do que a sua vontade, somente a sua vontade. Obrigado pelo privilégio. No nome de Jesus, amém. Então, nós vamos continuar com os estudos. Mais uma revelação da volta de Jesus, parte 5. Então, Jesus perante o Sinédrio. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 de Mateus, dos versos 57 em diante. 26, do 57 em diante. Jesus perante o Sinédrio, né? O Sinédrio julga Jesus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então, Jesus é preso e levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde já se encontravam os escribas e os anciãos, os mais importantes religiosos de Judá, os que eram responsáveis de ensinarem a verdadeira palavra de Deus ao povo. Foram exatamente estas pessoas que se opuseram à palavra que se fez um homem e andava no meio deles e lhes ensinava como seu verdadeiro Deus, como seu verdadeiro Messias. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 6,45 nos diz o seguinte. João capítulo 6, versículo... João 6,45 diz o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todos seriam ensinados por Deus, e o Deus homem estava ali, a verdadeira palavra. Mas os religiosos judaicos, os judeus, né, estavam ali prontos para matarem Jesus. Eles não queriam Jesus. Eles estavam ali julgando Jesus, a verdadeira palavra viva e eficaz, a palavra que os profetas profetizaram que viria. A palavra havia se encarnado, ou melhor, o próprio Deus, em forma de homem, estava ensinando pessoalmente o seu povo. Mas os religiosos se indignaram com o Deus homem, com a palavra encarnada. E porque eles não aceitaram a palavra? Porque eles não aceitaram a palavra? A própria palavra responde. Porque aqueles religiosos não o aceitaram.
Aqui em Mateus, capítulo 12, Jesus diz o seguinte, 12, do 22 ao 24. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então aqui nós vemos porque aquelas pessoas tinham ódio de Jesus. Então a palavra, né? Porque eles não aceitavam a palavra. Porque eles eram filhos do demônio e diziam que Jesus era filho do demônio. Jesus era o próprio demônio. Mas quem era eles. Aqui em João 8,44, Jesus diz: vocês são filhos do diabo, o diabo é pai de vocês. E o diabo é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. Em Mateus 26:58, Jesus diz o seguinte, Mateus 6:58. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então eles prenderam Jesus e levaram para a casa de Caifás, né? O Anás, sumo sacerdote, para julgarem Jesus. Isso foi de noite, para que ninguém visse, né? Então Pedro, ele não fugiu como os outros discípulos. Pedro, ele seguiu Jesus, só que de longe, que diz, e Pedro seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Quer dizer, Pedro seguiu Jesus de longe para ver o que iria acontecer com Jesus. Então, este verso nos diz que Pedro seguia Jesus de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventários para ver o fim daquilo, né? Ver o que ia dar, ver se Jesus seria condenado, se Jesus seria solto. Em João 18,15, nos diz que Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Então, João, ele dá mais um esclarecimento. João fala algo a mais que Mateus não fala, né? João disse que não só Pedro estava seguindo Jesus de longe, mas tinha um outro discípulo também. E esse discípulo era conhecido, ele conhecia, né, o sumo sacerdote. Então, como este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, ele teve acesso à casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado. Então, aquele outro discípulo estava dentro da casa do sumo sacerdote, porque ele conhecia o sumo sacerdote. A Bíblia não entra em detalhe, né, como ele conhecia, mas diz que conhecia. Então, ainda em João 18:16, nos relata que este discípulo, que deve ser João, esse discípulo deve ser João, veio de dentro da casa e colocou Pedro para dentro da casa de Anás, o sumo sacerdote. Então, João veio, levou Pedro para dentro da casa. Então, podemos contemplar em João 18, do 15 ao 16, que Pedro, representando a igreja, estava com Jesus até a hora que o galo canta. E Jesus olha para ele
E Pedro lembra do que Jesus havia dito que ele iria fazer. Então, Pedro, ele não fugiu como os outros discípulos, né? Então, pelo menos 2 discípulos de Jesus estavam seguindo ele, né? E um entra para dentro da casa do sumo sacerdote para ver de perto aquele julgamento injusto e fora de hora, né? Como aqui é feito muitas leis aqui no Brasil é feito muitas leis na calada da noite também, não é? Então, quando Pedro olha para Jesus e lembra, logo ele cai em si e se arrepende e pede perdão a Jesus, pede ajuda. Então, é a mesma cena de Pedro no mar, indo ao encontro de Jesus, mas ao olhar para as ondas, ele cai no mar e vai afundando nas águas. Nós já vimos esse estudo aqui, que foi a primeira revelação da volta de Jesus. Irmãos, podem ver aí. Quando Pedro, arrependido, olha para Jesus e pede ajuda, então Jesus estende a mão e Jesus o salva. E os dois entram no barco e a tempestade passa. Então Jesus olhando para Pedro e Pedro lembrando de Jesus, dizendo que ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, nos diz que neste momento foi o exato momento em que Pedro creu verdadeiramente que Jesus era o Messias. Foi realmente neste momento que Pedro reconheceu que Jesus era o verdadeiro Messias. Foi nessa hora em que houve a verdadeira mudança na vida de Pedro. Houve o verdadeiro arrependimento. Houve a verdadeira fé em Jesus como Salvador. Lembre que Pedro representa a igreja, então isso é revelação para os nossos dias. Lembre que tudo que nós estamos vendo, final da vida de Jesus nessa terra, até a subida dele ao céu, representa o que nós iremos viver no final da igreja nessa terra e também os dias que Israel irá passar. Então, Pedro representa a igreja e não importa o tanto de anos que você frequenta. Então, lembre que Pedro representa a igreja. E você como igreja, você como frequentador de igreja, não importa o tanto de anos que você frequenta uma igreja. Se você é pastor ou missionário ou qualquer outro líder da igreja, se não se converter, Satanás poderá lhe peneirar para você se converter através de muito sofrimento. Isso poderá ser depois do arrebatamento. Então, em Lucas 22, do 31, Lucas 22, do 31 ao 32, Lucas nos diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar ou peneirar, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, aqui Jesus, Lucas relata o que Jesus disse para Pedro. Pedro, ele diz aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar ou peneirar como trigo. Então foi isso que Satanás pediu a Deus,
para fazer com Pedro. Lembre que Pedro representa a igreja nos últimos dias, aqui nos nossos últimos dias. Então, Satanás pediu a Deus para peneirar Pedro, mas Jesus intercedeu por Pedro. Ou melhor, Satanás pediu a Deus para peneirar a igreja dos últimos dias, por ter se afastado dele, Deus. Então, é assim que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele quer nos peneirar, ele quer nos destruir. Então, Satanás quer nos peneirar como trigo. Mas lembre de uma coisa, trigo é planta na terra. Trigo é plantado na terra. Trigo é o Israel de hoje. Trigo é a nação de Israel. E eles vão ser passados na peneira de Deus, que será a grande tribulação. Então, o trigo, que é a nação de Israel, eles vão ser peneirados. A peneira de Deus é a grande tribulação. A igreja não vai ser peneirada. Por isso, Jesus intercedeu por Pedro, ou melhor, intercedeu pela igreja, para que a igreja não passasse por esta peneira de Deus, que a igreja não passasse pela grande tribulação. Então, muitas vezes dizemos que somos trigo, porque somos povo de Deus, mas somos o Israel espiritual, somos o Israel espiritual, não o Israel terreno, né? O Israel espiritual é ovelha, nós somos ovelhas, pois é a ovelha que serve de sacrifício para o nosso Deus. Jesus foi o sacrifício por nós, mas nós somos sacrifício para Ele, Deus, para Jesus. Todos nós somos cristãos, passamos por perseguições, por provações, para termos a oportunidade de provarmos a nosso Deus, que lhe servimos não por interesse das coisas materiais, mas sim por amor a Ele, mas sim porque amamos a Ele. E por este amor estamos dispostos a dar a nossa vida. Estamos dispostos a provar o nosso Deus, que nós o servimos é por amor. Jesus intercedeu por Pedro ao Pai, para que o Pai não passasse Pedro na peneira, ou melhor, para que a igreja não passasse pela grande tribulação, para que ela não desanimasse, esmorecesse, perdesse a força e fôssemos destruídos. Então Jesus intercedeu e Deus ouviu Jesus. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com o que nós estamos vendo. Então, em Mateus 26, do 61 ao 62, nos diz o seguinte. Mateus 26, do 61 ao 62, diz assim: E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas. Então, ora, os principais dos sacerdotes e anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, né? Então, os religiosos, aqui no versículo 59, os religiosos, eles passaram a buscar falsas testemunhas, porque eles sabiam que Jesus não tinha nada de errado, ele não tinha cometido nenhum pecado, ele não tinha cometido nenhuma transgressão da lei. Eles sabiam disso,
Por isso eles procuraram falsas testemunhas para acusarem Jesus, para eliminar Jesus. Eles queriam eliminar a palavra viva que tanto incomodava os religiosos. Então, Jesus, a palavra encarnada, o Verbo de Deus, estava ali incomodando aqueles religiosos iníquos, aqueles religiosos que não respeitavam a palavra, que não obedeciam a palavra, que não queria a palavra viva ali no meio deles, para que eles não olhassem para dentro de si e vissem os seus pecados. Esta é a razão, meus irmãos e irmãs, porque o mundo está odiando a palavra. Porque se eles olharem a palavra, se ouvirem a palavra, se lerem a palavra, eles vão ver os pecados deles e eles não querem ver os pecados, porque eles não querem mudar. É como Jesus diz em João 3, parece que é 20 ou é 19, quer dizer, quem está nas trevas, eles não vêm para a luz, porque eles não querem mostrar as suas obras que são das trevas. Então, por isso essas pessoas odeiam a palavra. Por isso eles não querem a palavra, porque a palavra revela o pecado deles. E eles não querem ver os seus erros. Eles não querem que seus pecados sejam revelados. Eles não querem mudar a sua maneira de agir, de pensar e de viver. Eles estão fazendo hoje a mesma coisa. Os irmãos podem ver que estão odiando a palavra. Jesus disse que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Então nós, a igreja de Jesus, a cada dia que passar, será odiada, mas não é por causa da igreja, mas porque a igreja prega Jesus. Então a palavra nos nossos dias, a palavra escrita, né? Porque a palavra viva, a palavra que se encarnou, foi condenada há quase 2000 anos atrás. Foi morta há quase 2000 anos atrás, mas ela ressuscitou. Mas só que agora ela está nos nossos dias em forma de escrita. Ela só é revelada quando nós nos aproximamos do Espírito de Deus e ele nos revela a escrita da palavra. Mas os iníquos, essas pessoas religiosas de várias nações e várias religiões e até mesmo a religião que diz que é cristão, mas que são apóstatas, eles não querem ouvir a verdadeira palavra. Eles estão, cada dia o ódio está crescendo contra a palavra. Eles já condenaram a palavra. Eles já estão tirando a palavra do mundo, estão querendo tirar. E agora eles vão para cima daqueles que pregam a palavra. Se preparem, meu irmão, porque é isto que está acontecendo. Aqui no versículo 60 diz assim: e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então chegaram 2 testemunhas e disseram para aqueles religiosos: preste atenção, quem primeiro condenou Jesus, a palavra encarnada, foram os religiosos de Judá. Quem está condenando a palavra nos nossos dias, primeiro é os cristãos apóstatas e as outras religiões. Os religiosos de hoje também estão condenando a palavra e aqueles que servem, que vivem, que pregam a palavra. Há o mesmo cenário. A diferença é que a palavra hoje ela está em escrita. Ela não está mais andando pelas ruas em carne e osso, mas é o mesmo cenário. A
palavra nos nossos dias já foi condenada e estão querendo tirar ela do mundo, como fizeram há quase 2000 anos, que a palavra saiu do mundo, a palavra em forma de homem saiu do mundo, mas ficou em forma de escrita. Então, os versículos 60 e 61, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, Mateus nos relata uma interpretação humana da palavra de Jesus, não uma revelação da palavra de Jesus. Então, devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com as interpretações erradas da Bíblia. Aqui nós estamos vendo estes religiosos interpretando aqui em João capítulo 2, versículos do 19 ao 21, a interpretação deste texto. João 2, 21 diz assim, João 2, 19 e 21, em relação a esse texto, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Então Jesus está dizendo que ia derrubar aquele templo e em 3 dias ele ia levantar, reedificar. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Então, vamos observar aqui que é onde muitas pessoas têm tido uma interpretação errada da Bíblia. Então, aquelas testemunhas trouxeram uma interpretação humana da Bíblia, apenas da letra, daquilo que Jesus falou, mas eles não tiveram uma revelação da palavra de Jesus. Quando Jesus disse que ia derrubar o templo, em 3 dias ia reedificar, ele estava falando do seu corpo, ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Só que isto é revelação espiritual. Isso é revelação que vem do Espírito de Deus. Se a pessoa for olhar só para a letra, só para aquilo que está escrito, ele vai interpretar do jeito que ele está lendo. Então é por isso que não basta somente termos uma interpretação do que lemos. Temos que ter a revelação da palavra. Então, logo Jesus nunca disse que iria derrubar aquele templo de tijolos, mas Jesus falava do seu próprio corpo, que era o templo do seu espírito. João 2:21. Muitas pessoas, ao lerem a palavra de Deus e não terem um conhecimento das Escrituras, às vezes a interpretam errado, não com o verdadeiro significado que ela traz ou ensina. Então Jesus estava falando uma coisa espiritual, mas eles interpretaram ao pé da letra, como dizemos. Eles interpretaram só o que ele falou, pronunciou como escrita, mas não como espírito. E muitas vezes, por isso, muitas pessoas são confusas na palavra de Deus. Porque nós temos que ver o que Jesus fala na letra, o que está falando espiritualmente naquela letra da palavra. Então foi isso que aconteceu com muitos teólogos no passar dos anos, né? Eles foram interpretando a Bíblia errado, né? Muitos interpretaram a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo e trouxeram muita confusão para o povo de Deus, para a igreja. Isso é o que aconteceu agora, as profecias, os ensinamentos dos últimos dias sobre a volta de Jesus. Muitas coisas erradas, né? Mas hoje o Espírito Santo está usando servos fiéis que se deixam usar
por ele, Deus, pelo Espírito, e estas pessoas estão tendo a verdadeira interpretação da verdade, né? A verdadeira revelação da palavra de Deus para a igreja. Eu estou trazendo revelações daquilo que está escrito, revelações do que está acontecendo e irá acontecer nos últimos dias da igreja na terra de Israel. Mas muitos irmãos não aceitam estas revelações, pois se acostumaram com as interpretações humanas, não revelações do Espírito Santo. Então temos que fazer a diferença, meus irmãos. Aqui em Mateus 26, 62, nos diz o seguinte. 26, 62, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Então Jesus ficou calado quando aqueles homens perguntaram, né? Então, aquelas testemunhas falsas dizendo que ele ia derrubar o templo, então ele ficou calado, e aqueles religiosos, né, se levantaram e dizendo para Jesus, e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Quer dizer, esses homens estão dizendo essas coisas, não diz nada. Muitas vezes, meus irmãos, é melhor a gente ficar calado em certas situações. É melhor a gente calar do que falar algo. Aqui no versículo 63, Jesus diz assim: Jesus, porém, guardava silêncio e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64, disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então aquele sacerdote, né, insistiu que Jesus falasse alguma coisa. Mas no versículo 63, o sumo sacerdote fez uma pergunta para Jesus. E o que ele perguntou? Então, Jesus responde à pergunta do sumo sacerdote. Desde agora, a resposta de Jesus: desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus disse que ele iria ver, Jesus, sentado à direita do Pai. E também eles iriam ver Jesus vindo sobre as nuvens. Então Jesus está contando aqui o que iria acontecer em 2 tempos diferentes. Porque aqueles sacerdotes daquela geração iriam morrer. E Jesus contou uma parábola do Lázaro e rico. Aquele rico ali eram os sacerdotes no inferno. E ele estava vendo Jesus ao lado do pai Abraão. Então o Lázaro é Jesus. Já botei essa parábola aí no canal, os irmãos podem ir atrás. Então Lázaro é Jesus, que eles trataram como se fosse um mendigo. E o rico eram os sacerdotes que comiam do bom e do melhor, andavam bem vestidos, porque as vestimentas dos sacerdotes tinha até ouro pelo meio. Então Jesus está dizendo isso: vocês vão me ver assentado ao lado do Pai.
mas vocês também vão me ver vindo sobre as nuvens. Jesus está falando do final dos tempos. Quando ele vier nas nuvens para Israel, para destruir esse sistema maligno, e os sacerdotes e os religiosos deste tempo, eles vão ver Jesus vindo nas nuvens dos céus, e eles vão ser destruídos. Então, no versículo 44, Jesus diz o seguinte: disse-lhe Jesus, tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Em breve, quer dizer, eles iriam morrer. Jesus morreu, ressuscitou e foi e sentou à direita do Pai. Mas aqueles sacerdotes, eles também iriam morrer. E lá no Hades, Jesus conta lá na parábola que ele viu Lázaro ao lado do pai Abraão. Então eles viram e eles veem. Mas eles também, esses sacerdotes dos nossos dias, eles vão ver Jesus vindo nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, né? Então, em Mateus 64, Jesus revela duas coisas para os religiosos judeus, né? Primeiro, eles iriam ver Jesus assentado ao lado direito do Todo-Poderoso. Porque Jesus diz: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Porque aqueles religiosos iriam morrer e ficariam no inferno, em tormentos. E ao chegarem lá, então iriam reconhecer que Jesus era o verdadeiro Messias dos judeus, e eles estão atormentados, porque eles fizeram tudo para matar Jesus, tudo para eliminar Jesus, estão em tormentos. O tormento é um inferno. A pessoa que tem depressão vive em tormento. Então, aqueles sacerdotes daquela geração estão em tormento toda vez que lembram o que fizeram com Jesus. Eles são atormentados. Aqui em Lucas 16, do 19 ao 23, Jesus conta a parábola do Lázaro e rico, e o rico é esses sacerdotes, esses religiosos que condenaram Jesus. E o Lázaro é Jesus, que foi tratado como mendigo, né? A segunda coisa, os religiosos apóstatas dos nossos dias, eles vão ver Jesus no final dos tempos, nos 3 últimos anos e meio, no finalzinho do governo do anticristo, eles vão ver Jesus vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Então, é isto que Jesus está dizendo. Que em Mateus 24, do 29 ao 31, Jesus vem sobre as nuvens, né? E no Apocalipse 19, do 11 ao 14, Jesus vem. Agora os versos do 65 ao 66 nos diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Até o 66. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: é réu de morte. Então Jesus, ele fez mais uma revelação da sua palavra para aqueles homens, o que iria acontecer. E eles, humanamente, interpretando a Bíblia humanamente, mais uma vez, interpretam a Bíblia erroneamente. Devemos ter cuidado como estamos interpretando a Bíblia, porque poderemos estar andando no caminho errado. Então, esses homens, eles rasgaram as vestes, porque Jesus disse que eles, em breve, iriam ver ele, Jesus, assentado à direita do Todo-Poderoso, do Pai Eterno. E também que eles iriam ver ele vindo nas nuvens, com poder e muita glória. Então Jesus fez a revelação do que ia acontecer em breve,
porque eles iriam morrer e no Hades iriam reconhecer que Jesus era realmente o verdadeiro Messias, iam ficar em tormentos, e estão em tormentos até hoje, por terem feito o que fizeram com Jesus. E os religiosos de hoje, dos nossos dias, vão ver todos os apóstatas, né? Vão ver Jesus vindo nas nuvens. Então aqueles homens não fizeram uma interpretação das palavras de Jesus, uma interpretação espiritual. Não tiveram uma revelação espiritual da palavra de Jesus, tiveram uma interpretação humana. E eles acharam que Jesus estava blasfemando e condenaram Jesus. Então, em Mateus 26, do 65 ao 66, a verdade é que Jesus foi condenado, né? Condenado pela mentira, por falar a verdade. Porque Jesus falou, porque Jesus revelou o que ia acontecer no futuro. Falar a verdade. Então, a mentira, que era aqueles sacerdotes, condenaram a verdade, que é Jesus, por revelar uma verdade que estava nos profetas, mas que eles não conheciam, porque rejeitaram a verdade. Eles rejeitaram a verdade encarnada, rejeitaram o Deus homem, rejeitaram o Salvador deles, rejeitaram a única pessoa que podia livrá-los do fogo eterno. Eles trocaram a verdade, que é Jesus, pela mentira, que é o diabo. Eles trocaram a bênção pela maldição. Eles trocaram a verdade eterna pela morte eterna. Eles rejeitaram o verdadeiro Messias dele. Depois que a verdade encarnada foi condenada à morte pelos iníquos, pelos perversos e injustos, então Jesus, que é a verdade, começou a ser profanado. Preste atenção. Ou melhor, começou a ser cuspido, esmurrado, esbofeteado, zombado, desprezado, escarnecido. Então, os versos do 55, né, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. O que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Então Jesus começou a ser profanado. Então começaram a zombar da palavra. O que estão fazendo hoje com a palavra escrita? Eles fazem cocô na palavra. Eles queimam a palavra. Eles cospem a palavra. Eles colocam imundícies na palavra. Tudo com ódio da palavra. Porque a palavra é Jesus. E a palavra escrita tem o Espírito de Deus por trás dessa escrita. Quando a pessoa realmente está em comunhão íntima com Deus, esta palavra revelada é revelada para esta pessoa. Quando a pessoa está no pecado, na carne, ele só vê a letra da palavra. Ele interpreta a palavra do jeito que lê e não tem a revelação. Por isso não entende a palavra. E a palavra não liberta essas pessoas. E hoje o que estão fazendo com a palavra escrita não é a mesma coisa, é a mesma coisa. O que estas pessoas estão fazendo com aquele que dizem ser Jesus? Então, aquele quadro, né, que dizem que é Jesus na cruz,
que dizem que é o Messias, que pintaram aquele quadro, um Jesus branco de olhos azuis. Então, o que essas pessoas fazem com Jesus no carnaval? Eles blasfemam, eles arrastam Jesus pela rua, eles zombam de todo jeito. Então, o que estas pessoas estão fazendo com aquele que dizem ser Jesus não é a mesma coisa que fizeram com o verdadeiro Jesus? Quem está dando a ordem para estas pessoas fazerem isto com a palavra escrita, com aquela representação de Jesus e com o corpo de Jesus neste mundo, que é a igreja? Então, tem aqueles que fizeram os retratos de Jesus. Eles estão profanando esse retrato que eles dizem que é de Jesus. Eles estão profanando a palavra que é Jesus, a palavra escrita que é a Bíblia. Eles estão profanando, eles estão com ódio da igreja de Jesus que leva a palavra para o mundo. Então eles estão com ódio de Jesus e da sua igreja. E eles estão vindo para cima, como foi no primeiro século. Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque nós já começamos a enfrentar a perseguição. Não são pessoas que têm a mesma linhagem de Abraão, então são estas pessoas que estão fazendo isto. Estes descendentes de Abraão, esses religiosos malignos que têm o poder na sua mão, o poder maligno para fazer o mal com a humanidade e para perseguir a palavra que é Jesus, são esses mesmos religiosos satânicos que têm este poder na mão, que estão fazendo isto do mesmo jeito que fizeram no tempo de Jesus. Por isso Jesus disse para estas pessoas deste tempo, mas que se cumpriria nos últimos dias. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus disse para aqueles religiosos daquele tempo, vocês vão me ver assentado à direita do Todo-Poderoso, do Pai Abraão. Mas os religiosos do futuro, dos últimos dias, vão me ver vindo sobre as nuvens. Oh, glória! Isto já se cumpriu e vai se cumprir a última parte, que é eles verem Jesus vindo sobre as nuvens com todo o poder e glória. Que os versos do 69 ao 77 nos diz o seguinte: 69 e o 68. O 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te condena, te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus disse que ele faria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando chegar a perseguição, que já chegou, né? A
tribulação, porque nós não vamos passar pela grande tribulação, mas pela tribulação, pelas perseguições. Muitos irão negar Jesus, outros se unirão ao sistema de Satanás e outros se esconderam, vão se esconder, não é? Em Mateus 26, 74, 75, diz que logo que Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Lucas, vamos ver Lucas 22. Lucas 22, 55, nos diz assim. Lucas 22, 55. Diz assim: e havendo-se acendido fogo no meio da sala e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. 50, Lucas 56. Lucas 56. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, puseram os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Não o conheço. E um pouco depois, preste atenção, e um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, preste atenção, versículo 59, é importante. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então vamos analisar aqui Lucas, porque Lucas dá informações a mais do que Mateus. Lucas, em Lucas 22, dos 56 ao 62, Lucas nos revela 2 coisas que os outros evangelhos não nos revelam. Lucas, no versículo 54, Lucas nos diz que Pedro não fugiu logo que Jesus foi preso pelos religiosos, mas que ele seguia Jesus de longe. Pedro queria ver o que iria acontecer com Jesus. No versículo 55 de Lucas, Lucas nos relata Pedro no meio do pátio da casa do sumo sacerdote e esperando ver o que iria acontecer com Jesus. Lá em Lucas 56 a 57, Lucas nos relata a primeira vez que Pedro nega Jesus. Enquanto Jesus estava sendo julgado injustamente dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro estava no pátio. Pedro aqui já estava no pátio da casa do sumo sacerdote, negando Jesus. Já em Lucas 58, Pedro nega Jesus mais uma vez. No 59, Lucas revela mais uma coisa que os outros evangelhos não revelam. Lucas revela que já havia passado 1 hora depois que Pedro tinha negado Jesus 2 vezes, né? Se Jesus foi preso na 3ª vigília, preste atenção isso aqui, que isso aqui é importante. Se Jesus foi preso na 3ª vigília da noite, e a 3ª vigília da noite é das 12 às 3 horas da manhã, às 3 horas da noite, e provavelmente Jesus foi preso já perto das 3 horas da manhã, né? E o versículo 59 diz:
Lucas nos diz que das 2 vezes que Pedro negou Jesus, para a última vez que ele negou Jesus, passou 1 hora. Então, se Jesus, né? Se Jesus foi preso já quase perto das 3 horas, com mais 1 hora, isso já vai dar mais de 4 horas da manhã. Isso nos liga com o horário da sua vinda para a igreja. Mateus 14, 25, lá a passagem que Jesus anda por sobre as águas. O estudo que eu dei foi o primeiro, os irmãos podem ver para entenderem esses estudos. Então, na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos no barco onde estavam as ondas muito fortes. Nós sabemos que a quarta vigília da noite é das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. E será na quarta vigília da noite que Jesus voltará para a sua igreja. Preste atenção. Mas também para Judá, o Israel de hoje, né? Então vai ser na quarta vigília. Vai ser das 3 horas às 6 horas da manhã que Jesus vai voltar, tanto para Judá como para a igreja. Das 3 horas às 4 horas e meia será o horário da volta de Jesus para a igreja. E das 4 horas e meia às 6 horas e meia da manhã será a volta de Jesus para Israel e para governar o mundo. Em Lucas 22:60 nos relata a última vez que Pedro negou Jesus. No versículo 61 nos mostra Jesus fixo, olhando para Pedro. O seu olhar olhou para Pedro, negando Jesus, e o galo cantando. E Pedro olhando para o Senhor Jesus. Jesus olhou para Pedro na hora que o galo canta. E ele nega Jesus pela última vez, o galo canta. Jesus olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. Preste atenção, meus irmãos. Este detalhe, né? E se lembra. Então ele se lembra. Na hora que Jesus olha para ele, ele se lembra do que Jesus havia dito que ia acontecer com ele. Lembrando que Jesus lhe tinha dito que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. Pedro representa a igreja. E este texto nos mostra que a igreja só estará pronta para subir depois das primeiras horas da vigília da noite, que será a perseguição da igreja, ou melhor, não é isso? Então, será a condenação da palavra no mundo. Então, essa quarta vigília da noite, meus irmãos, nós já estamos nela praticamente. Por quê? Porque já estão condenando a palavra. Eles já estão caçando a palavra. Eles vão atrás da Bíblia escrita, e eles vão atrás daqueles que têm a Bíblia no coração. Esta é a quarta vigília da noite para a igreja. E a quarta vigília da noite para a igreja será das 3 horas da manhã até as 4 horas para 4:30, no máximo 5 horas. Então significa que depois disso a igreja vai ser arrebatada. Jesus sendo julgado e condenado pelos religiosos representa o sistema fazendo leis para impedir a palavra de Jesus ser pregada para as pessoas, e também a perseguição para quem insistir nesta pregação. No versículo 62, Lucas relata o arrebatamento verdadeiro de Pedro, ou melhor, o arrependimento verdadeiro de Pedro ou da igreja, por haver traído a Jesus. Então, a igreja, durante esses muitos anos, tem abandonado Cristo, mas depois da perseguição, já quase às 4:30 da manhã, ela vai se arrepender, ela vai voltar para Deus, vai reconhecer o seu Deus e vai ser purificada e vai ser limpa. Então é neste horário, das 3 para as 4:30 da manhã, que tudo vai acontecer. Da manhã é quando a igreja já está
pronta para o arrebatamento, depois dessa perseguição, depois de tudo que iremos passar. Então vai haver este verdadeiro arrependimento da igreja, vai haver esta purificação, vai haver esta santificação. Então Pedro chorando amargamente significa a igreja sendo santificada, sendo purificada, sendo limpa, preparada para ir ao encontro do Senhor. Mas Israel ainda passará por uma turbulência, né? Israel passará pela peneira, ele será peneirado. Será a hora em que a igreja estará arrebatada. Então a igreja vai ser arrebatada na metade da quarta vigília da noite. A outra metade da quarta vigília da noite será quando Israel vai se arrepender dos seus pecados, vai voltar para Cristo e vai passar pela peneira. Vai ser perseguido e vai permanecer firme até a volta de Jesus para governar este mundo. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Ainda não terminamos esta série de estudo. Ainda Deus tem mais o que revelar. Então, a igreja não vai passar pela peneira, mas a igreja vai passar pela perseguição. Então, Jesus sendo condenado injustamente pelos religiosos, significa a igreja sendo condenada pelos religiosos do mundo. Judá vai ser condenado pelo governo, pelos governantes, e ele vai passar pela peneira. No próximo estudo a gente continua isso aí. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Se você quiser ajudar alguma pessoa a se informar, a ter esta revelação da palavra, mande essa live para frente. Contribua com o seu comentário, com o seu bonzinho, com com a sua participação. Se você ouviu essa mensagem, ainda não tem Jesus como Salvador e quer receber Ele agora, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te aceito, Senhor Jesus, como Salvador da minha vida, porque eu entendi essa mensagem. O Senhor morreu naquela cruz, foi para nos salvar, e tudo o que aconteceu naquele tempo com o Senhor é o que vai acontecer hoje, está acontecendo hoje, com a sua palavra escrita e com a sua igreja. E eu quero fazer parte desta igreja. Eu quero ter essa palavra viva dentro de mim, porque a escrita da palavra tem o Espírito para revelar esta escrita, e eu quero esse Espírito Santo dentro de mim. Me perdoe, eu estou arrependido dos meus pecados. E eu aceito o Senhor, me aceite como seu servo, eu lhe aceito como meu Senhor e Salvador. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus, você é salvo. Vá para uma igreja onde a verdadeira palavra é pregada. E cresça, porque Jesus está vindo. E mande essa live para frente. E até o próximo estudo.